A paz do Eterno para todos os queridos e amados irmãos que estão para nos escutar e entender o que eu quero explicar nesse exato momento. Meu irmão, nós vimos durante esses 2 dias que passamos aí com a invasão na Câmara, né, de Deputados. Isso foi uma coisa horrorosa, né, para a nossa democracia. Nós sabemos que não é tão fácil, né, a gente entender esse tipo de ação, porque se manifestar, isso aí realmente é um dever de todos, mas atrapalhar, né, o Congresso ou a Câmara de Deputados a fazer o bem para a nação brasileira, isso é um absurdo, isso significa uma vergonha, entendeu? E nós prestamos atenção ao que esse povo são capazes de fazerem, né? A maioria desses bolsonaristas, não é? E eles ainda têm a mania de falar que o nosso país é um país ditador. Gente, se esse povo soubesse o que é, eles sabem que eles não são malucos, né? Mas o que eu estou falando é as pessoas que eles manipulam. Se eles soubessem o que era ditadura, esse povo não falava, não é? Eles não falavam. Isso é uma vergonha para a nação brasileira. A gente vê esse povo que é contra a pátria brasileira, ele é contra a nação, contra os trabalhadores, e isso é uma coisa muito complicada. Nós podemos dizer assim, essa doença bolsonarista que agora nós estamos enfrentando, ela é muito perigosa, porque se você prestar atenção, amados irmãos e amigos, olha só o que esse povo fez, não é? Querendo humilhar o povo brasileiro. Aquilo ali é uma cena horrorosa. Por quê? Porque no Senado nós pagamos aquelas pessoas ali, aquelas pessoas que não têm o que fazerem, nós pagamos a ele para que ele defenda a nossa nação, ele defenda o trabalhador, e eles fazem uma atitude daquela, uma coisa horrorosa para o nosso país. É a esse povo que a gente paga para nos defender, para ajudar a nossa pátria. É aquele povo ali. Gente, vamos procurar se unir para na verdade a gente se livrar dessa doença bolsonarista. Se alguém quiser saber a história desse Bolsonaro, desse lixo que está causando toda essa poluição no nosso país, é só você ler. Se eu não me engano, tem um livro contando a história dele na época que ele vivia no quartel. Tudo que ele fez no quartel foi a maior bagunça que a gente já viu perante a nossa nação. E o que é que acontece agora? Ele espalhou essa doença no nosso país, e aí tem muitas pessoas aqui no nosso país, que esse povo, eu considero esse povo aí, que estão aí fazendo esse tipo de ação, e que fizeram esse tipo de ação, na verdade, eu considero esse povo como que eles fossem a múmia. É um povo a múmia. E o povo que acompanha ele, aquele povo que vão pra rua servir de massa de manobra para eles, eu considero aquele povo ali, não é, mais ou menos um zumbi, né? Porque o zumbi, ele não sabe o que é que faz. Então aquele povo é zumbi. Tanto é que quando a turma falam com eles, entrevistando ele, o que é que aquele povo fala? Que eles querem liberdade, que eles querem um país livre. E eles não são livres, eles não têm liberdade, eles viajam para onde eles quiserem, eles fazem o que eles querem, falam do jeito que eles querem, ele usa a internet dele para o que eles querem, e eles ainda falam que o nosso país é um país ditador. Ó, o que nós podemos fazer está aqui. Eles não têm paciência para esperar, mas nós temos paciência sim para esperar até 2016 para a gente tirar esse lixo que está dentro da nossa democracia, tirar esse lixo que está tentando atrasar
o desenvolvimento do país. Então aí vem a próxima eleição, meus irmãos. Então nós vamos se unir para tirar esse lixo que está nos prejudicando. E outra coisa que eu quero dizer aos meus amados irmãos e amigos, nos Estados Unidos, eu não sei se ele era deputado ou senador, mas ele estava lá, não se apresentou, né, não se identificou, e ele fez uma pergunta e insistiu lá no Planalto deles, ou foi na Câmara, não sei bem aonde, ele insistiu com a pergunta, e simplesmente porque ele fez isso nos Estados Unidos, o que foi que aconteceu com ele? Ele saiu de dentro algemado, ok? E aqui no Brasil, a turma faz esse tipo de palhaçada, que isso aí é uma palhaçada, e o que é que acontece? Até agora, nada aconteceu. Vamos esperar que o nosso povo se livre dessa doença bolsonarista e que nós possamos ter uma vida em paz no nosso país. E desde já, meus irmãos, eu agradeço em nome do Eterno e que nós possamos realmente se livrar dessa doença maligna que está no nosso país. E desde já, que Deus nos abençoe.